Mais um capítulo da categoria dos pesos leves do UFC. Matheus Gamrot foi recusado pela segunda vez, desta vez por Benoit Saint-Denis. Notícia atual, notícia quente que vamos falar aqui neste vídeo envolvendo toda essa novela da categoria dos pesos leves, do qual eu já fiz uns 4 ou 5 vídeos só nos últimos dias. Antes de continuar esse vídeo, esse aqui é o Visão da Luta, aqui eu comento notícias atuais do mundo da luta, do boxe, do MMA, tretas em bastidores, porradaria em geral. Então se você gosta desse tipo de assunto aí, meu amigo, esse aqui é o canal, beleza? Sem muita firula, sem enfeitar muito pavão e sem falar muita groselha, dando a minha opinião, tá? Então antes de continuar, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações e bora pro vídeo. Hey! Então só para fazer uma breve recapitulação, o último vídeo que eu fiz da categoria dos leves era sobre o Arman Tsarukyan. O Arman Tsarukyan foi oferecido para ele, o UFC ofereceu para o Arman Tsarukyan lutar contra o Matheus Gamrot no UFC Abu Dhabi, que vai acontecer no final de julho, tá? Então tem uns 2 meses aqui até acontecer o UFC Abu Dhabi, tá? Aqui no final de julho, UFC Abu Dhabi no final de julho, no dia 26 de julho. Então foi oferecido para o Arman Tsarukyan uma luta com o Matheus Gamrot, que é o 7º do ranking. O Arman Tsarukyan é o primeiro e o Matheus Gamrot o 7º do ranking. Eu vou fazer só uma recapitulação rápida. Eu já fiz um vídeo específico dessa negativa do Arman Tsarukyan, dessa negativa dele, ele não quis lutar contra o Matheus Gamrot. Inclusive ele ficou brabo com o UFC, acho que o UFC tá ofendendo ele, ofereceu o Matheus Gamrot e tal. Aí eu fiz um vídeo criticando o Arman Tsarukyan. Algumas pessoas comentaram no vídeo defendendo o Arman Tsarukyan, falando que não, ele tá certo, ele não deve regredir e tal. Muito obrigado para quem comentou no vídeo, é muito importante que vocês interajam comigo, vocês não precisam concordar comigo, mas é muito importante ter essa interação, até para ter um engajamento aqui no meu vídeo, saber que vocês estão gostando, tal, estão interagindo comigo, muito legal, eu agradeço quem comentou. Mas eu discordo de vocês, o porquê, eu já dei meu argumento no vídeo, mas eu vou rapidamente, brevemente, dizer o porquê que eu discordo, tá? O Arman Tsarukyan, ele está em primeiro no ranking. Já foi oferecido para ele uma luta contra o Islam Makhachev pelo título. Porém, o Arman Tsarukyan de última hora saiu da luta em razão de lesão. Ou seja, ele já perdeu a chance de fazer a próxima luta pelo título. E o Arman Tsarukyan, ele sabe muito bem disso. Ele sabe que para ele se gabaritar novamente para fazer uma luta pelo título dos pesos leves, ele vai precisar fazer uma luta antes. Então ele já sabe disso, ok? Então, de qualquer forma, ele tem que fazer mais uma luta para fazer o title shot, tá? Para lutar pelo título. O que acontece? Jogaram na mesa para ele o Matheus Gamrot, tá? Em julho, uma data mais ou menos que ele quer lutar, ele não quer lutar antes, uma data que ele quer lutar, ofereceram o Matheus Gamrot. Ele negou e ficou bravo com o UFC. O porquê eu acho que ele tá errado? Primeiro, porque ele já perdeu do Matheus Gamrot. Se ele quer se gabaritar para lutar pelo título, ele deve lutar com o Matheus Gamrot, tá? Eu não digo assim, ó, por exemplo, se não fosse colocado o Matheus Gamrot agora para ele, colocasse em outro, ele lutasse com esse outro, ganhasse, e lá pra frente ganhasse o título, mesmo sem ter lutado novamente com o Matheus Gamrot, ter feito uma revanche com o Matheus Gamrot, tudo bem, acontece. Mas o problema é que o UFC deu essa oportunidade para ele. Então o UFC tá dando, então ele tá fugindo de uma luta que ele já perdeu de um cara que tá entre o top 10 do ranking. Ah, mas ele tá no top 7. Cara, esse ranking aqui, ele é só uma base. O UFC fecha as lutas com base nos top 10, 15 que estão ali. Tá ranqueado, tem que lutar, meu amigo. Você tem que provar que é melhor que todo mundo ali, tá? Acontece de às vezes um lutador ser campeão da categoria perdendo para um outro cara que passou lá. Acontece. Às vezes o cara, você vai lá, luta com um cara da categoria, perdeu, passam anos, você faz várias lutas e acaba se gabaritando e chegando no título. Acontece. Mas não acontece de você negar essa luta. No caso aqui do Tsarukyan, ele tá negando uma luta pra um cara que ele já perdeu e é da categoria dele. Inclusive o Tsarukyan falou que lutaria com o 5º ou 6º. Porra, qual que é a diferença do 5º, 6º e o 7º? Tá? Principalmente um 7º que ele já perdeu. Então deram essa oportunidade pra ele e ele negou. Não acho certo. Outro motivo. Cara, o cara não pode ficar negando luta como lutador. O cara pode escolher luta. Tá? Se o UFC chegasse e botasse, ó, a gente tem o Matheus Gamrot, a gente tem o Dan Hooker, a gente tem o Justin Gaethje. Qual que você quer? Escolher luta. Tá, beleza. Agora, negar uma luta por negar e ainda sair falando mal do UFC, cara, se ele fosse um lutador que vende demais, que vende muito pay-per-view, que vende assim, que é um lutador que vende, que todo mundo para pra assistir, ainda vai, tá? Mas ele não tá nessa posição. Então eu acho que o Arman Tsarukyan fez errado e eu acho que o UFC tem que começar a dar um gancho nele, tá? Porque deram uma luta pra ele e ele se negou. Enfim, passada essa discussão, que eu já fiz um vídeo sobre isso, agora foi a vez do Benoit Saint-Denis. Então o que aconteceu agora com o Benoit Saint-Denis? O Benoit Saint-Denis ia lutar com o Joel Álvares aqui no UFC 315.
Tá, ia fazer a luta principal, a primeira luta principal contra o Joel Alvarez. O Benoit Saint-Denis tá em 13º do ranking, tá? E o Joel Alvarez tá em 15º. Então veja o que aconteceu. O Joel Alvarez, ele se lesionou. Então ele se lesionou, até apareceu lá o Maurício Ruffi, eu fiz no vídeo passado, que eu luto com o Benoit Saint-Denis num Fight Night e tal, não agora, tal, mas no Fight Night, uma luta principal, eu luto com ele, etc, já falei sobre isso. Mas ficou essa luta vaga aqui, caiu essa luta, que seria uma luta boa. E o que o Matheus Gamrot falou? O Matheus Gamrot chegou e falou, não, cara, quer saber? Semana que vem essa luta? Cara, eu luto, já que o Tserukia não me quis, eu luto. Veja, o Matheus Gamrot, que tá em 7º, aceitaria uma luta com o 13º, meu amigo. Com o 13º. Você vê que o Matheus Gamrot, ele quer lutar. E o Benoit Saint-Denis não quis. Simplesmente ele não quis. Então olha aqui, o Matheus Gamrot chegou a fazer aqui uma postagem, ó. Benoit Saint-Denis recusou a luta na semana que vem. O que houve com vocês? Tenham coragem, covardes. Poxa, a segunda pessoa em uma semana negando luta com o Matheus Gamrot, cara. Que tá preparado pra lutar. Então eu acho que assim, ó, não sei o que tá acontecendo com os lutadores atualmente. Eu entendo que hoje em dia não é igual antigamente, que o lutador aceitava a luta sem querer saber. Não, eu vou lá e luto, tanto faz. Eu entendo que tem que ter uma gestão na carreira, que o lutador tem que fazer as lutas certas pra chegar aonde ele quer chegar. Cara, mas sair negando luta assim, a torta e direito, cara, o que vai virar o UFC, meu amigo? O que vai virar o UFC? Daqui a pouco não vai mais ser um evento de pontos esse UFC, porque, cara, tá muita escolha, cara. Tá muita negação, muita escolha. Eu volto a dizer, tudo bem, tem que ter uma gestão na carreira do atleta para ele fazer as lutas certas. Mas negar por negar, tá? Uma oportunidade, eu acho que tá errado. Eu faço a mesma pergunta que o Matheus Gamrot tá fazendo. O que tá acontecendo com vocês? O que tá acontecendo com vocês? Tá? Então, triste, lamentável o Matheus Gamrot recusado 2 vezes. O que vocês acharam sobre tudo isso? Comenta aí embaixo. Não tem problema, não sou o dono da razão, tá? Essa aqui é a minha opinião, eu compartilho com vocês a minha opinião. Às vezes posso mudar, às vezes posso não mudar, às vezes sou meio turrão, etc. Mas comenta aí que é importante. Acho legal quando vocês comentam, dando a opinião de vocês, até pra gerar um debate ali e tal, até dar engajamento no meu vídeo, isso ajuda bastante também. Beleza? Então, conto com o seu comentário aí. Também deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. E até o próximo vídeo. Valeu! Hey!